Todo mundo está acordado aí? Todo mundo bem? Vamos começar. A gente tem algumas perguntas aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir cobrir todas. Mas eu queria começar perguntando para vocês, qual o conselho de vocês em relação a cuidar dos outros quando as coisas estão disponíveis para elas mesmas fazerem? No sentido, por que eu vou dizer para as pessoas o que elas têm que fazer quando elas já sabem o que elas têm que fazer, acredito, no lugar de discipulado e pastoreio? A Jennifer quer responder essa? I mean, I need to be told many times what to do. Eu preciso ouvir muitas vezes o que eu devo fazer. I've needed someone to show me patience a lot of times in my life. Eu precisei de alguém que me mostrasse o que é ter paciência muitas vezes na minha vida. Often the things I'm not doing, I know I shouldn't be doing those Muitas things. das coisas às vezes que eu faço, eu sei que eu não as devo fazer. So the right answer isn't, well, then forget about them and move on. Então a resposta certa não é, então esquece, já que ela sabe que ela não deve fazer, então vamos passar dela. But to speak truth in a loving way consistently to provoke a change. Mas a questão é falar verdade de uma forma que instigue a pessoa a segui-la de forma consistente. Muito bom. Yeah? That was good? Mais ou menos. Mais ou menos. I mean, if you have something more on that, I don't care. Eu acho que com isso também que se é algo que eles devem fazer, que precisam fazer, que a gente tem que ter cuidado de não fazer por elas. Porque às vezes nós temos essa mania, porque a gente quer o melhor para essa pessoa, a gente quer que eles sigam o caminho correto e acabamos forçando certas coisas ou tentando fazer por elas. Aí daí elas não aprendem e às vezes fazendo isso a gente piora a situação em vez de ajudar. Então eu acho que a paciência e de entender que cada um vai fazer sua escolha. Porque eu já vi pessoas fazendo discipulado, sentindo mal, sentindo, nossa, eu sou o pior discipulador do mundo, porque essa pessoa não está fazendo a coisa certa. E a gente tem que entender que nós não podemos tomar sobre nós tudo que é dos outros. Mas nós precisamos entregar isso para Jesus, continua com paciência, encorajamento, mostrando o correto e permitindo que eles façam sua opção, sua escolha. Muito bom. Pastora Hillary. Laura, Can I interrupt just quickly? pode. I'm sorry. Posso interromper rapidinho? I need to tell everyone, this is Hillary, by the Eu tenho way. que contar para vocês, pessoal, essa é a Hillary. So Hillary's husband, Aldair, spoke. O marido Remember? da Hillary foi o Aldair e ele pregou, vocês lembram? Okay, so this is his wife, and she is incredible. Então essa é a Incredible. esposa dele e ela é incrível. So they have pastored a church in Manaus for a number of years. Eles têm pastoreado uma igreja em Manaus por muitos anos. And so she has a lot of experience in the culture. She speaks the language. E ela She's tem muita incredible, experiência gifted. nesta cultura, ela fala o idioma, ela tem muitos dons e talentos. And then of course you know Zoe. E claro, vocês já conhecem a She Zoe. spoke today, Ela incredible. pregou hoje cedo, foi incrível. And Zoe is like gifted in multiple areas, a little bit crazy. E a Zoe é um pouco loucura, ela tem dons e She talentos em she diversas bakes. áreas. She's an artist. Ela She's a cozinha, singer. ela é She's a artista, preacher. Ela canta, ela She's prega. an author. Ela já escreveu um livro. Anything else you do? Mais alguma coisa você sabe fazer? No. Okay. So she's lazy then. Não, então ela é preguiçosa. Yeah. And then Laura, you know Laura, E our vocês dear conhecem a Laura. Laura, certo? So incredible worship leader. Adoradora incrível, líder de adoração incrível. Just the favor has been on her. She's led worship with such vulnerability. O favor do Senhor está sobre ela. Ela lidera a adoração de uma forma tão vulnerável. So I just wanted to make sure that you knew who everyone was, and my daughter Chloe behind Dwayne and I Então eu helping queria us. que todo mundo conhecesse cada um dos membros desse painel. E essa é minha filha Chloe aqui atrás de mim e do Dwayne. She's the translator in the ear. Ela é a tradutora, o ponto nosso de tradução no nosso ouvido. And then the beautiful man here. E depois esse homem lindo Of course, aqui you do meu know lado. Emmy. So E a these are Amy você já friends. conhece. Então todos nós somos amigos. Okay, so beleza? the goal of this afternoon is we're friends, just talking. Então a meta dessa tarde é amigos tendo uma conversa com vocês. I won't take over anymore, Amy. Go Tá ahead. bom, Amy, desculpa, Ok. eu não vou mais tomar conta não, desculpa, parei. Laura, como líder de adoração, tem uma pergunta aqui. Como é a sua preparação para um dia que você está ministrando? Como você se prepara para ministrar? Tem algo específico?
há mais tempo atrás, eu tinha muito essa coisa de o preparo de quando eu vou ministrar. Eu queria ter bastante tempo sozinha, o que é bom. Eu queria orar pela cidade. Às vezes eu estou numa cidade diferente. E simplesmente quando eu levanto a minha voz para orar, por exemplo, eu me lembro inclusive de estar aqui em Curitiba, muito tempo atrás, e começar a orar pela cidade de Curitiba. E algumas coisas que o Senhor trazia ao meu coração para orar por Curitiba, eu já percebia quais eram, digamos assim, as necessidades da cidade. Não sei se faz sentido. Quando você começa a orar por um grupo de pessoas, por um lugar, você começa a se conectar com as necessidades daquele lugar, porque o Senhor vai te levar a orar. Se você está orando de um lugar de inspiração do Espírito Santo, Ele vai te levar a orar pelo que é preciso, pelo aquilo que é necessário, que precisa ser orado. Que está no coração dele, né? Isso, aquilo que está no coração dele. E aí eu começava a ganhar um coração pelo que está no coração de Deus para aquele grupo de pessoas. Então, às vezes, eu faço isso orando pela cidade, ou então orando pelo aquele lugar, ou aquele grupo de pessoas. Por exemplo, orando por vocês, mulheres que estão aqui nessa conferência. Eu comecei falando que eu costumava fazer isso, eu ainda faço isso. Mas eu disse isso porque antes eu ficava um pouco mais ansiosa. Isso gerava ansiedade em mim. Tipo assim, eu preciso receber de Deus o download. Um download, e eu creio nisso. Mas eu levo isso, eu tento aplicar isso de uma maneira mais natural. Hoje, assim, na verdade, eu percebo que é importante habitar nesse lugar, né? Não é em sair e entrar, né? É você estar com o seu coração conectado com o coração de Deus para indivíduos e para grupos de pessoas o máximo de tempo. É lógico que a gente tem as nossos dias, momentos do dia que são diferentes, uns que são mais sérios, outros que são mais distensos, mais divertidos, mas mesmo assim sempre buscando o coração de Deus para as pessoas e para si, estar consciente dele, o que ele está dizendo, está falando. E aí, quando você sobe numa plataforma e você começa a cantar, não é todo aquele trabalho de achar o ponto de conexão, apesar de que existem dias e dias, mas não é aquele exercício descomunal para encontrar uma conexão e começar a cantar desse lugar, mas é cultivar sempre. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas meio que esse é o meu preparo. Assim. Zoe, você queria acrescentar alguma coisa? Você, por exemplo, que também sai para pregar, para ministrar, como nessa conferência você veio para pregar a palavra. Então, como é a sua preparação para pregar a palavra? Eu acho que tem tudo a ver com o que a Laura disse sobre a nossa vida privada com Deus. E eu também acredito que, eu não sei, hoje eu vim, eu sabia que eu ia vir, mas para quem não sabe, minha vida é cheia de surpresa. Então, assim, teve muitas épocas na minha vida que não tinha nenhum preparo, que era, não, chegou alguém para liderar louvor, ei, Zoe, olha aqui. E vivi isso várias vezes. E isso me sempre deixou a pensar que e se eu subisse e não tivesse nada? E eu aprendi que não adianta a gente derramar algo de um copo vazio. Se nós queremos derramar algo do Senhor, nós precisamos sempre estar cheios. E não precisa ser para ministrar, é para a nossa vida toda. Então, não é porque eu vou ter umas férias agora que eu vou parar de ter meu tempo com o Senhor, de estar não estar sendo cheia do Espírito Santo, porque todos os dias eu vou estar de encontro com alguém que vai precisar um copo cheio do Espírito Santo. E a gente não vive para esses momentos aqui, a gente vive para momentos diante da presença de Deus. E é ali que deve ser nosso maior preparo, independente de que função a gente possa ter na vida. Amém. Bom, tem uma pergunta aqui para quem é casada e tem filhos, então acredito que Jennifer ou Hillary. Como é conciliar a rotina do dia a dia, de ser mãe, de ser esposa, com o ministério? Ou Jennifer ou Hillary.
Ou doendo. Wow, it's an excellent question. Excelente pergunta. And in fact, I walked into the room downstairs and a song was playing and I immediately started crying. Para falar a verdade, eu desci na sala lá embaixo e tava uma música tocando e eu comecei a chorar assim que eu And entrei. it was an old song. Era uma música antiga. And it was the song that I would listen to when I was nursing this little girl. E era uma música que eu ouvia enquanto eu amamentava essa menininha aqui atrás de mim. And it's the song I'm Desperate for You. E aquela música, eu estou desesperado por ti. And I would nurse her and weep E eu amamentava ela e eu lembro que eu chorava. because I felt so disconnected from promises, Porque eu me sentia tão desconexa, tão longe das promessas de Deus. yet in love with this baby. Mas apaixonada pela minha neném. Knowing children are a gift from God, Sabendo que os filhos são presentes de Deus para which nós. I want to understand that I've been given a E gift. eu queria entender que me foi dado um presente. So in my preparation is I understood there's a season for everything. Então, na minha preparação, eu entendi que é uma estação para cada coisa. And my only requirement was to stay in love with Jesus in every season. E que a única coisa que me era necessária era continuar apaixonada por Jesus em qualquer estação. So I can't give you a 1, 2, 3, 4 of preparation because it's going to be different for every person in the room. Então, eu não tenho como te dar o ponto 1, 2 e 3 de preparo, porque vai ser diferente para cada pessoa deste lugar. And so I remember nursing that little baby saying, God, I'm having a hard time believing that this season will ever be different than it is. Mas eu me lembro de estar amamentando a minha neném e pensando, Senhor, me é muito difícil acreditar que as coisas vão mudar, que isso vai passar, que as promessas vão se cumprir. Changing diapers 8, 10, 15, 100 times a day. Sabe, trocando fralda 15, 18 mil vezes por dia. Nursing a baby, not smelling like perfume anymore, but sour milk. Sabe, e amamentando uma criança, então você não cheira mais perfume, você cheira leite meio azedo. It didn't feel holy. Então eu não sentia que era algo It felt santo. far away. Parecia que era algo tão distante. But I said, okay, God, I'm going to believe you. Mas You're eu with disse, me here Senhor, with me sabe o now. que? Eu vou acreditar que o Senhor está comigo aqui agora. So my preparation is to believe He's with me in every season. Então o meu preparo, os passos que eu tive para conciliar foi acreditar que Ele está comigo em toda a estação. And to live to the fullness of my capacity in that season. E viver a plenitude da minha capacidade naquela estação. I couldn't read the Bible 2 hours a day when I was a nursing mom. Sendo uma mãe amamentando um nenê pequeno, eu não conseguia ler a Bíblia 2 horas por dia. And you give yourself grace in the season that you're in. E então nessa estação você se dá graça vivendo a estação na qual você está. Hillary, thoughts? É uma coisa que nesses dias eu tenho feito algumas mudanças na minha vida justamente por causa disso. Eu tenho 2 filhos que são pequenos, 11 e 6 anos de idade, e a gente vivia uma correria, uma loucura lá em Manaus com o ministério, meus filhos toda hora na igreja, dormindo na igreja, e isso me trouxe 2 sentimentos. Um sentimento porque eu vi que eles estavam sendo criados num ambiente profético, um ambiente muito saudável espiritualmente, e hoje eu vejo o fruto disso na vida dos meus filhos. Yeah. Mas também um sentimento que eu precisava dar mais tempo para eles. E na verdade eu estou em uma estação na minha vida que eu decidi tomar um passo para trás na vida ministerial para passar mais tempo com meus filhos. Eu vejo que nesse momento Deus estava abrindo uma porta, eu reconheci isso. Eu também reconheci que eu tenho uma filha de 11 anos que está nessa pré-adolescência, que precisa muito da presença da mãe dela perto. E está sendo muito bom. Mas eu não tiro nenhum momento do tempo deles crescerem na igreja, dia após dia, porque esse fruto é tão lindo, é tão bonito. E as pessoas reconhecem isso na vida dos meus filhos. Então, na época que a gente estava construindo, criando o ministério, a igreja, eu orava muito, Senhor, me ajuda, porque eu não quero ganhar o mundo e perder a minha família. E eu tenho visto isso muito na vida de muitos pastores, de muitos ministros. E uma coisa que eu sempre tinha certeza era que eu preciso ganhar o coração dos meus filhos, eu preciso criá-los nos caminhos do Senhor, porque isso é o trabalho mais importante que eu tenho. E eu vou estar diante de Deus
respondendo para minha família. Então, era uma coisa que eu precisava entender e que, às vezes, eu precisava fazer os outros entenderam. Porque, às vezes, como mulheres, nós queremos a atenção de nossos pastores, nós queremos a atenção de nossos líderes. Às vezes, nós sentimos uma carência e, às vezes, por causa disso, nós não temos a habilidade de olhar além de nossa própria circunstância. E nós precisamos olhar para as mulheres ao nosso redor, os outros, olhar para a sua família e a importância que elas precisam cuidar da sua própria família. Então, eu quero encorajar todos vocês a dar graça para você mesmo, nessas épocas, nesses tempos que você está criando filhos, mas também dar graça uns para os outros. Porque estamos no mesmo barco, todo mundo. Estamos, assim, vivendo as mesmas coisas, tentando balancear família, trabalho, ministério, atividades da igreja. E tem vezes que Deus disse, dá um tempo. Isso não significa que você ama Deus menos. Isso não significa que você não é tão bom como líder, como ministro, como membro da tua comunidade. Mas isso significa que Ele tem algo muito importante para você focar na sua família. E isso também é ministério. E é assim que eu tenho lidado. Tem vezes que Deus tem que me apanhar com Deus, porque eu percebo que eu não tenho dado a atenção que eu precisava. Aí a gente vai revisando as coisas e reconhecendo o tempo que estamos vivendo. I'll just speak as a father. Eu vou falar como pai. It's incredible how fast time goes by. É incrível como o tempo passa rápido. So we have 3 children. Nós temos 3 filhos. And our youngest is 15. E nosso caçula está com 15. And so I have had to wake up. E eu tive que me despertar a isso. And go, my priority is my family. E dizer, a minha prioridade é a minha família. That's the most important thing the Lord has given to me. Essa é a coisa mais importante que o Senhor me entregou. I'm a pastor. Eu sou pastor. I have a lot of responsibilities. Eu tenho muitas responsabilidades. But my most precious thing I own is my Mas family. o mais precioso que eu possuo é a minha família. In our moving to Brazil, e quando nós nos mudamos ao Brasil, uma das coisas que eu sou mais grato é que meus olhos foram abertos às necessidades dos meus filhos. They need me. Que eles precisam de mim. E eu tenho medo que se eu tivesse ficado nos Estados Unidos, o meu foco hoje estaria em outras coisas. Sabe, hoje eu quero te dizer, os teus filhos precisam de você. Coloque o teu foco neles. Porque eles apenas estarão contigo por um pequeno período de tempo. Parece que é muito tempo. But it's not. Mas não é. And in our schools in e nas Floripa, nossas escolas lá em Florianópolis, we've had pastors' children. A gente, nas nossas escolas que fazemos lá na nossa base missionária, nós recebemos muitos filhos de pastores. And I can tell you what child has got attention from the parent e eu and what child consigo has te not. dizer que filho recebeu a atenção dos pais e quem não. And I can tell you what parent has been more focused on ministry than on their children. E eu consigo te dizer quais pais te colocaram mais foco no ministério do que nos seus próprios filhos. You see the fruit in the life of the child. Você consegue ver o fruto na vida do filho. Pay attention. Então, por favor, dê atenção. Focus on your kids. Coloque foco nos seus filhos. Essencial. Eu posso dizer que eu assisto vocês diariamente, né? Então, eu sou testemunha que esse casal aqui, eles veem os filhos deles em primeiro lugar. E isso é uma coisa que eu admiro muito na vida de vocês e que eu desejo um dia ser uma mãe assim também, se Deus quiser. Falando ainda a respeito de ser mãe, que conselho você daria a uma mãe que é solteira? E para a igreja também, como lidar com mães solteiras hoje em dia? Porque essa pessoa diz que ela ainda vê que existe um certo preconceito com mães solteiras com filhos. I actually want Zoe to address this a little bit. You were raised by a Eu single gostaria mom. que a Zoe respondesse essa pergunta porque você foi criada por uma mãe solteira.
Sim, a minha mãe, para quem não sabe, ela é pastora, foi pastora por 36 anos, uma das raras pastoras divorciadas nos anos 80, que isso era uma raridade, né? E primeiro ela era pastora mulher, o que já naquela época era um pouco diferente. E daí o meu pai abandonou nossa família quando eu tinha 5 anos. Faz 30 anos que eu não vejo meu pai. E eu cresci com uma mãe trabalhando 3 empregos e cuidando da igreja. E eu nunca senti que eu não era prioridade para ela. E assim, eu sempre vi o amor que ela tinha por Deus, mas que depois de Deus era sempre eu e meu irmão. E eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida, em quem eu sou hoje. Pela presença e a figura dela de me dar qualidade e não necessariamente tempo. Ela não tinha muitas horas no dia com a gente, ela tinha 45 minutos para cada filho todos os dias. E aqueles 45 minutos, que era entre 6 e 8 da noite, que 8 ela ia trabalhar de novo, aquele momento que eu tinha com ela a sós fazia toda a diferença, porque ela era inteirinha minha. E ela fazia a lição comigo, ela conversava comigo, orava comigo, falava de Deus comigo. E até hoje, assim, eu colho esses frutos de uma mãe presente. E eu queria avisar não. Eu queria encorajar você, mãe, que não tem marido, que Deus, Ele é o seu marido. E que Ele supre todas as suas necessidades. E que eu nunca vi Deus falhar na minha vida. Eu nunca quis uma coisa e fiquei pensando que eu queria ter um pai para me dar. Porque toda vez que eu pedia para ela, eu lembro que eu queria uma bicicleta Caloi cor-de-rosa. E a gente mal tinha dinheiro para pagar as contas de casa. E eu lembro que eu pedi para ela, falei, mãe, eu quero uma bicicleta. E ela sempre falava, ela nunca falou a palavra não tem dinheiro, não vai dar esse mês. Nunca ela falou essas palavras. Ela sempre falava, filha, quem é seu pai? E eu falava, Deus. Ela falava, então, você vai pedir para Ele, tá bom? E eu orava, e não é que aparecia uma bicicleta Caloi na frente da porta de casa com um laço, com meu nome. E todo Natal vinha presente milagrosamente na nossa porta. E assim, tudo que a gente precisou desde pequeno, o Senhor provia, porque nunca era um lugar de negatividade, de um lugar onde, se eu tivesse marido a gente teria dinheiro, se eu tivesse marido eu saberia resolver isso. Sempre era Deus é o nosso Pai, Ele está aqui, Ele é meu marido e Ele é o Pai de vocês. Então, nunca se sinta envergonhada, você que é mãe, que não tem marido, nunca se sinta assim, porque o Rei do Universo é o seu maior companheiro. E Ele tem tudo que você precisa para os seus filhos. E os seus filhos não vão dar errado se você colocar Jesus no centro da sua casa. Porque Ele é muito mais do que suficiente para ser tudo para a nossa vida. Amém. Que história. Amém. Agora, falando um pouquinho sobre violência doméstica. Que conselho vocês dariam para uma pessoa que tem sofrido violência doméstica hoje, sendo uma cristã dentro de casa? I just want to be careful how I respond to this. Eu quero ser bem cuidadoso em como responder isso. Because in this type of a situation, for me, the circumstances are important as to how I would respond. Porque para mim, nesse tipo de situações, as circunstâncias específicas são definem muito o tipo de resposta que eu daria. So when I saw this question, Então, quando eu vi essa pergunta, for me, the circumstances, they're important. para mim as circunstâncias importam. But you see in the New Testament scriptures where there is this issue. Mas nós vemos nas Escrituras no Novo Testamento onde há esta questão. And if you are truly being physically abused, Se você está sofrendo assédio físico, I think you need to leave violência that doméstica, circumstance immediately. eu acredito que você deve sair dessa situação imediatamente.
You are of value to God. Você tem valor para Deus. And I don't believe that you should be in that E eu não situation. acredito que você deva estar debaixo desse tipo de situação. And again, the circumstances are E important. novamente, as circunstâncias específicas são muito importantes para a minha resposta. But I don't think it's wise to stay in that situation. Mas eu não acredito que seja sábio permanecer debaixo desse tipo de situação. I believe you need wisdom and to walk that out. E eu acredito que precisa-se sabedoria sobre como fazer isso. So, support structure is important. Então, uma Relationships are estrutura de important. apoio, relacionamentos que estarão ao teu redor. Your church family is important. A tua igreja, a família que é a tua igreja fará parte importante But I disso. think that behavior is not acceptable in a marriage. Mas eu acredito que esse tipo de comportamento não é algo aceitável dentro de um And matrimônio. it needs to stop. E precisa parar. And so you need wisdom to walk that out. Então, precisa-se haver sabedoria para como os seguintes passos para isso. But that behavior is not acceptable. Mas esse tipo de comportamento não é algo You aceitável. gotta stop that behavior. Então, precisa parar-se And then esse wisdom comportamento. how to walk that out. E uma sabedoria sobre como sair dessa situação. And again, this is a challenging topic. Então, novamente, esse é um assunto bem desafiador de responder sem saber específico. And I truly believe, situation to situation, they're different. How you pastor it Eu and how you acredito walk que até out. mesmo de situação Love em and situação restoration. é bem diferente como pastorear, dependendo dos específicos, como trazer, porque é possível haver amor e restauração dentro, But the behaviors got to mas stop. assim, o comportamento em si deve cessar. Sim. Eu trabalhei anos como serviço social e a gente vê isso acontecendo muito, mas a gente também vê como mulher nossa resposta de uma situação que pode ser algo que é só uma coisa que aconteceu, não é algo que acontece continuamente. Se está acontecendo alguma coisa continuamente, você precisa sair dessa situação. Precisa, por quê? Porque essa outra pessoa tem problemas com raiva, tem problemas de se controlar, e é algo que precisa ser tratado. E ninguém merece ser tratado dessa forma. Eu vejo que, como uma mulher, e se você mais ainda tem filhos, você tem que se proteger, mas proteger também seus filhos. Então, é importante que você tome um passo, que você procure alguém que você confia. E se você está numa situação de que você tem medo do que vai acontecer, se você sai, mais ainda que precisa procurar alguém para te ajudar. E alguém que é da igreja, mas também alguém profissional que sabe como lidar com essas situações. A gente vê todos os dias mulheres morrendo porque não conseguiram sair de uma situação dessa. E eu quero dizer para você, se você está numa situação dessa, você tem grande valor. E você não fez nada para merecer isso. E muitas vezes, mulheres que estão violentadas se sentem que merecem, porque a pessoa que está com a violência faça a mulher se sentir assim. E eu quero que você entenda, não é sua culpa e você não merecia isso, independente do que foi falado para você. E você precisa tomar esse passo para não continuar nessa situação, porque isso vai destruir você. Mesmo se não seja fisicamente, destrui emocionalmente, espiritualmente. Mas como o Dwayne falou, eu creio muito na restauração também. Então, a gente teve algumas situações dessas em nossa igreja e meu conselho foi, sai da situação agora. Foram situações bem perigosas, bem sérias, mas não vá lá procurar um divórcio, primeira coisa, não vai. Vamos trabalhar nessa situação, vamos ver o que Deus pode fazer. Mas, primeiramente, você precisa estar num lugar seguro, porque nada vai mudar, nada vai poder acontecer se você não tome um passo para frente. Muito bom. Jen, a mensagem da conferência UP é levar mulheres além, em paixão, em propósito e em perseverança. Para você, como devemos desenvolver isso em nós mesmos, mesmo sendo que cada um de nós temos um perfil e um estilo diferente?
Yeah, the message of UP is calling women higher in passion, purpose, and persistence. A mensagem da UP é levar as mulheres além em paixão, persistência e propósito. And so passion for Jesus. Então, paixão, quando falamos de paixão, é paixão por Jesus. And I believe that results in passion for people or compassion for people. E eu acredito que isso nos leva a ter paixão pelas pessoas, ou no caso, compaixão pelas pessoas. And so I try to focus on the goodness of God. Então eu tento focar na bondade do Senhor. The affection that he has for me, and I want to respond to it. O afeto que ele tem por mim, então eu quero responder a isso. And as women, there's so many distractions all the E time como mulheres temos tantas distrações o tempo todo, that it's easy to leave our first love. que é muito fácil deixar de lado o nosso primeiro amor. And so I'm going to do my best to stay focused on my first love all the Então, days of my life. tentamos fazer o nosso melhor para manter o nosso foco no amor dele todos os dias de nossas vidas. But the phrasing sounds romantic, but it's the daily reality of choosing it that's the hard part. Sabe, essa frase soa bonito, né? Amá-lo todos os dias, mas o escolher fazer isso diariamente, o prático, é um pouco mais So I difícil. make choices to love God every day. Então eu tomo escolhas todos os dias para amar a Deus. And then in terms of purpose, E quando falamos de propósito, you know, I love the fact that Colossians 3:23 says this. eu amo o fato de Colossenses 3:23 diz o seguinte: Whatever you do, do with all your heart as unto the Lord. tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor. And again, in a woman's life, our seasons are going to change all the time. E de novo, como mulheres, as nossas estações, o que vivemos muda Our careers completamente. are going to change all the time. Nossas carreiras mudam o tempo todo. And so I can love God wherever I am, doing whatever I do. Então eu posso amar a Deus onde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo. It becomes very practical. Então se torna algo muito prático. And so when my children were little, Então quando os meus filhos eram pequenos, I would say, okay, eu falava, tudo bem, I'm going to change diapers, então eu vou trocar essa fralda and I'm going to do it in the name of e eu vou Jesus. fazer isso no nome de Jesus. I'm going to be the best diaper changer Então eu vou ser today. a melhor pessoa que troca fraldas do mundo. I'm going to love God in the nitty-gritty, the mundane. Eu vou amar a Deus no meu corriqueiro, no dia a dia. And I believe that it moved his heart. E eu acredito que isso movia o coração dele. Because he said, whatever you do. Porque a palavra diz, tudo o que for que fizerdes. So this is all of us. Whatever Então isso está falando you de do. todos nós, seja for o que você fizer. Not if it's on a platform. Não precisa ser aqui de um palco. Be a garbage man. Do it with all your heart. Seja gari, mas então seja de todo o coração. Be a lawyer. Be a CEO. Seja advogada ou uma CEO. Be a school teacher. Be a Seja daycare worker. professora ou alguém que cuida de crianças. Be a mom that stays home and homeschool her Ou children uma if it's mãe legal. que fica em casa e que cuida das suas crianças, se for legal fazer homeschool, dar aula em casa. So that's how we can function. Our Então é purpose assim que nós podemos exercer o nosso is propósito, to express our love for God and glorify Him every day. expressando o nosso amor por Deus e glorificando todo dia. And then the hardest, E aí o mais difícil de todos, to do it with perseverance. fazer isso com perseverança. I like to do things when they're fun. Não, eu gosto de fazer as coisas quando elas são divertidas. But to stay faithful, Mas o permanecer fiéis, to stay steady. o permanecer firmes. I want to see women stay steady for decades. Sabe, eu quero ver mulheres permanecendo firmes nesse amor por I want to see décadas. women fall in love with Jesus and stay in love with Jesus. Eu quero ver mulheres se apaixonando por Jesus e continuar apaixonadas por Like, Ele. let the day be over when we're radical when we're teenagers, but not radical in our 40s. I'm sorry. Let the day be over when we're radical in our teenagers, but not radical for the Lord. Então, que o dia não termine quando ser radicais apenas quando nós éramos adolescentes, mas que sejamos radicais até no final das nossas vidas pelo For Senhor. decades we Então, love Jesus. décadas amando For Jesus. decades we're provoking people. Décadas instigando pessoas com a nossa vida com Deus. Being formed into the character of Christ all along the journey. Sendo conformadas segundo o caráter de Cristo em toda essa jornada. And letting our circumstances reflect
refine us instead of trying to get out of them. E permitindo que as nossas circunstâncias nos refinem e nos moldem, em vez de fugir das So circunstâncias. that's going to express itself differently for every person in the room. E isso vai ser diferente para cada uma de nós nessa sala. But those values and principles apply to everyone, actually male and female. Mas esses valores e princípios se aplicam para todas as pessoas, homens e mulheres. E essa é a mensagem up para todas vocês. Mulheres, tem alguém que diz aqui: acredito que a beleza seja característica da essência feminina. O fato da mulher encontrar a beleza nela mesma deve ser algo crucial. Para você, qual é a importância de ser feminina? Tanto espiritualmente como fisicamente. É importante ser feminina? Um homem vai responder primeiro. I'll answer first. I'll answer from a very biblical perspective. Eu vou responder de uma perspectiva bem bíblica, tá? I want to. The reason this comes to me because I've been studying this. A questão que eu quero responder isso é porque eu tenho estudado acerca de tudo isto. The righteous works of the saints As obras justas dos santos are going to be shown in our apparel in the next age. serão vistas nas nossas vestes na era que está por vir. So, I think that's interesting. Então eu acho isso bem interessante. So, what I wear, Então, as minhas vestes it speaks even to who I am. falam até mesmo de quem eu sou. And so, clothes, I think, are a representation, I think, of even who we are. Então, por exemplo, nossas roupas são até mesmo uma representação de quem nós somos. And so, that it's just an interesting look at actually what we wear. It represents an aspect of who we are. Então, até mesmo é interessante de se perceber que aquilo que nós vestimos expressa um aspecto de quem nós somos. I love my wife. Então, por exemplo, eu amo a minha esposa. She's incredibly feminine. Ela é incrivelmente She's feminina. a woman. Ela é bem mulher. And as her husband, E como marido, I'm attracted to her physical body, to eu what me she sinto wears. atraído pelo corpo físico dela, pelo que ela usa, pelo que ela veste. I love how she dresses. Eu gosto do jeito que ela se veste. And I'm also incredibly attracted to that spiritual depth that she's E eu cultivated. também sou incrivelmente atraído pela profundidade espiritual que ela possui. Alguém tem mais alguma coisa not para in- falar depois disso? Not in front of the children. Não na frente das crianças, por favor. Oi? Porque, não, mas quando as crianças veem afeto entre os pais, eles se sentem mais seguros. Pode beijar. Okay, Laura. Agora, depois dessa, Laura. Pois é. Eu ia dizer que talvez eu não sou a melhor pessoa para dar dicas de como se vestir ou como ser feminina. Eu sei que tem bastantes ministérios, talvez ministérios de mulheres que focam nisso. Eu acho que isso tem seu valor. Mas eu acho também que cada mulher é uma mulher e a gente tem gostos diferentes, a gente tem preferências diferentes, a gente tem que ser livre para escolher o que a gente quer vestir, a escolher como vai ser o nosso cabelo, nosso rosto, quanto tempo que a gente gosta de gastar se arrumando ou não. Eu acho que tem mulheres que gostam mais de conforto do que priorizar talvez a aparência. Eu acho que isso é normal, eu acho que a gente tem que parar de se julgar pela aparência, eu acho que a gente tem que ser nós mesmas, escolher o que a gente gosta e sermos nós mesmas. A palavra diz, né, Paulo dizendo que a nossa beleza não deve estar, né, na época nas tranças ou nas pérolas, mas num coração humilde. Então, é uma beleza que vem de dentro para fora.
Tendo dito isso, eu já vi também a transformação em mulheres, e eu noto isso em mim, que a maneira como elas se vestiam ou não se vestiam revelava uma situação do coração delas. Então, tendo dito isso, que cada um é livre, eu quero apontar também que o físico também demonstra o que está dentro. Eu conheci mulheres que não queriam se vestir, não queriam... elas não tinham nem o mínimo assim de cuidado com si mesmo, e aí também moda é uma coisa, cuidado é outro, né? Então, às vezes você vê pessoas, não só mulheres, mas talvez homens, mas conheci mulheres que não queriam se vestir, não queriam se arrumar porque não se achavam merecedoras desse autocuidado, e isso é algo não saudável. Isso é um sintoma de algo que não está bem. Eu mesma comecei a cuidar de mim mais, e cuidado não é só roupa, são várias coisas, mas eu comecei a cuidar mais de mim e ter prazer em cuidar de mim, e também se reflete em roupa e outras coisas, quando eu fui me amando mais, porque eu fui recebendo mais do amor do Pai por mim. Eu conheci mulheres que tinham sofrido violência sexual, que começaram a se vestir como homens, porque elas queriam não ter sequer um traço de beleza ou de ser feminina, para não despertar isso e possibilitar que ela sofresse uma violência de novo. Isso é um trauma, é algo que precisa ser endereçado, que precisa ser encontrado, e o lugar, a origem daquela ferida ser quebrado e ser curado, porque primeiro não é a culpa da mulher, com feminina ou com não feminina você é, e aquela mulher, ela merece, ela não pode receber a mentira do inimigo de que ela não vale nada, ela é um lixo, então ela não vai se cuidar, não vai, isso tem que ser quebrado. Então, tendo dito isso, tendo dito que nós somos livres para nos arrumar, nos vestir como nós queremos, eu devo dizer sim que eu já testemunhei na vida de mulheres e na minha vida, que quando nós estamos nos amando, nós cuidamos de nós. Existe também o outro excesso, que é uma mulher talvez obcecada pela sua beleza, e o valor nela está na beleza dela. Então, às vezes tem um espírito de sedução por trás, ela tem sempre que estar no melhor, e ela carrega aquele espírito de sensualidade, ela quer conseguir atenção através de atrair os olhares dos homens, ou então que as mulheres achem ela bonita achem que ela tem valor através do quão bem ela se veste, aquele espírito de sensualidade. Isso também é um outro oposto que também precisa ser endereçado. Então, de novo, a aparência, ela vai refletir o que está dentro, mas, na verdade, isso é um trabalho privado, é pessoal. Só o Senhor pode ver o que está dentro, e você pode se autoexaminar e ver o que está dentro. E, de novo, a palavra diz que a beleza vem de um espírito manso. Amém. Amém. É difícil ser mulher, né? Meu Deus. Bom. Baseado na mensagem de ontem do pastor Aldair sobre a mulher samaritana, para quem estava aqui, como lidar, como ajudar alguém que está saindo que teve um encontro com o Senhor e saiu da vida da homossexualidade, como lidar com o fato dela ter que mudar o estilo de vida dela, no sentido daquilo que ela veste, de como ela se porta, como nós devemos instruir uma pessoa que saiu da homossexualidade após ter um encontro com o Senhor, como a mulher samaritana. Acho que melhorou agora. Eu acho que, na verdade, a gente lidou com algumas situações dessas, e uma das coisas que a igreja faz muito errado, muitas vezes, é de tentar forçar alguém a se adaptar ao nosso conceito de que está correto e o que não está correto. Uma das coisas que, quando a gente começou a trabalhar com prostitutas, com pessoas em vida homossexual, vida de tráfico humano, a gente começou a perceber que a igreja não estava pronta para receber essas pessoas. E o que a gente tinha visto era que a pessoa chegava, o Espírito Santo estava atraindo essa pessoa, pode ser que eles tivessem uma experiência com Deus, tivessem uma conversão de fato,
Mas só porque teve uma conversão de fato não significa que tudo vai mudar naquele dia. E não significa que nós devemos forçá-los a mudar naquele dia. Porque eu também vi acontecer que a pessoa começa a frequentar a pessoa, Deus estamos começando a trabalhar na vida dessa pessoa, e porque os outros falam, não pode vestir isso, não pode agir assim, não pode isso, aquilo. A gente já teve que conversar com pessoas que puxaram seus filhos de perto de alguém que vestia diferente. E a gente teve que ter conversa sobre isso. Por quê? Porque se eu vou forçar alguém de mudar essas coisas, eles vão mudar por causa de mim. Eles não vão mudar por causa do seu amor por Deus ou porque o Espírito Santo falou com eles. Então, isso não vai durar. Isso tem que vir deles mesmo. A gente tinha uma situação de um rapaz que vivia na vida de travesti. Ele, nossa, a gente amava tanto, tanto ele. E para uma época ele veio e começou a mudar sua roupa, começar a mudar seu cabelo. E mesmo assim, não com a gente falando, porque eu fiz bem claro com todo mundo, ninguém vai falar. Mas ele viu que ele precisava, porque era diferente que os outros. Aí depois de uma época, sumiu, não vi. Passou anos. E de repente, um dia, essa pessoa chegou na minha frente, eu não tinha visto para muito tempo, vestido de homem, totalmente diferente. E ele falou, eu percebi que eu preciso estar aqui. Eu preciso de Deus. E eu mesmo decidi que eu vou mudar. Então, isso foi uma diferença muito grande. Então, uma das coisas que nós, como a Igreja do Senhor, nós precisamos aprender de fato a abraçar as pessoas como eles são. E amá-los. Mas nosso não permitir que ficarem assim, não somos nós que fazemos isso, é Deus que faz isso. Deus que faz o trabalho. Ele não quer que a gente fique do jeito que iniciamos na nossa caminhada de salvação. Ele vai nos mudando, nos transformando dia após dia após dia. E a graça que nós queremos para nós precisamos dar para aqueles que estão diferentes que nós. E muitas vezes, nessa situação de alguém que está saindo de uma vida de homossexualidade, de prostituição, uma vida bem pesada, a gente tem que, eu falo, essa é uma dança. A gente vai tomar 2 passos para frente, juntos com eles, e 10 passos para trás. E a gente vai continuar, porque não é fácil. E a gente tem que ter os olhos de compaixão e de amor, encorajando, mas não julgando e mandando a fazer da forma que nós achamos que deve ser. E assim a gente vai ganhar o mundo para Cristo. Amém. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Ok, falando com algumas jovens. Tem uma pergunta aqui. Eu sou cristã, eu estou apaixonada por um rapaz que não é cristão. O que devo fazer? Ai, ai, ai. Segura essa paixão aí. And I'll just answer real quickly, and I'll let Laura answer longer and better. Eu vou responder bem rapidinho e depois a Laura vai responder bem longo e bem melhor. I mean, I'm pretty black and white on this. Eu sou bem branco e preto nisso. No. Não. You do not date a Você non-Christian. não namora um não cristão. Não. And why would you? Por que você namoraria? The deepest part of your life you can't share with them. Why? A parte mais profunda e importante da tua vida, você não pode compartilhar com ele. Por que você faria isso? I've heard a lot of girls go, no, I'm going to lead him to the Lord. E eu vi muitas meninas dizendo, não, é que eu vou levá-lo para o Senhor. No, he's going to lead you to the bedroom. Não, meu amor, ele vai te levar para o quarto. No, seriously. Estou falando sério aqui. So it's time to get over our fear of being single. É tempo de passar por cima do nosso medo de ficar solteiras. We need to not make an idol of a relationship and of marriage. Nós precisamos parar de tornar o matrimônio e o relacionamento o nosso ídolo. Find God in your singleness. Encontre a Deus na tua solteirice. This is your time to run fast. Esse é o teu momento de correr mais rápido com Ele. This is your time to go on a journey with God. Esse é o teu momento de adentrar numa jornada com o Senhor, e isso é bom. It's not something
something to be wished away, it's something to be embraced. Não é algo para vencer, é algo para abraçar. And trust God E confia no Senhor, that He has a godly man, de not que Ele some tem ungodly man. um homem justo e de You're Deus para você, não um better cara than qualquer. that. Muito melhor. Você é in melhor my do que opinion, isso. Na minha The opinião, Bible is clear. a Bíblia No. é bem clara. Não. No. Do not be unequally yoked. That's Não se clear. coloque debaixo de jugo desigual. A Bíblia é clara. Sorry. Desculpa. Não, é isso. É isso. Na verdade, eu vou só acrescentar uma coisinha, porque a gente estava até conversando hoje à tarde. Talvez isso ajude você a pensar. Eu sei que quando a gente está, você usou a palavra certa, apaixonada, às vezes é difícil pensar, porque a tal da paixão, existe algo que é cientificamente provado, é algo que domina os seus pensamentos e as suas emoções. É um conjunto de químicas que dura um período de tempo, quando você está se interessando por alguém. Isso é algo produzido pelo nosso corpo, mas é algo que tem duração. A paixão, eu estava lendo um livro e fala sobre isso, eu estava até falando sobre isso hoje à tarde. É como se fosse algo da nossa natureza para preservar a espécie. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, a paixão é como se fosse um incentivo da natureza humana para que existam pareamentos, para que homens e mulheres se pareiem e reproduzam, ok? Digamos assim, cientificamente falando. Para que, sede fecundos, multiplicai-vos. Só que você tem que pensar que não é só de instinto que a gente vive, não é verdade? A gente tem que pensar que depois que aquele período de paixão passa, você vai construir algo com aquela pessoa. Se você está apaixonado e você tem a intenção de ter um relacionamento com essa pessoa e você tem a intenção, namoro é o quê? Para casar, né? Então, se você está pensando em passar o resto da vida com a pessoa, não seja movido pela paixão, porque depois que esse período passa, depois que essa ilusão de que a pessoa ela é perfeita e ele tem todas aquelas características que eu queria, e ele me ama como eu sou, e eu, na verdade, são ilusões que acontecem na mente, produzida por essa tal paixão. Só que esse período ele acaba, e aí você começa a perceber que ele tem uma vontade e eu tenho outra. Ele tem uma opinião e eu tenho outra. Ele tem conceitos e coisas que vão levar ele a tomar decisões de vida diferentes do meu. Isso é um cristão ou não cristão? Qualquer homem e mulher vai ter o período em que a ilusão vai acabar e você vai ver que vocês são duas pessoas diferentes. Então, na hora de escolher alguém que você vai casar, a Zoe também é muito boa de falar sobre isso. Você pode até falar. É verdade, porque eu já assisti os vídeos da Zoe falando sobre isso. Na hora de escolher casar, baseado em tudo que eu falei, escolha alguém que ainda depois que a ilusão passar, você sabe que você ainda vai sim querer conciliar a sua vontade com a vontade dele. Querer conciliar os seus princípios com os princípios dele. Tem que ter coisa em comum, porque vocês são duas pessoas diferentes, com mundos diferentes, com mentes diferentes, mas escolha aquela pessoa que que você ame por quem ela é e ela te ame por quem você é e exista aquele sentimento do tipo, mesmo nós sendo pessoas diferentes, eu ainda tenho o desejo de conciliar a vontade daquela pessoa com a minha. Então, se essa pessoa não é um cristão, que não carrega os mesmos valores, quando você chegar nesse momento, eu acredito que vai ser muito difícil construir. E aí você pode acabar numa situação em que você é vítima. E isso pode acarretar uma série de situações para você. Então, essa é a perspectiva que eu queria trazer. Zoe, surely you've got stuff to say. Eu casei mais tarde na vida. Casei com 33 anos. Todas minhas amigas casaram aos 20 e poucos. E ser solteira aos 25 foi fácil.
ser solteira depois dos 30 foi bem diferente. E sem perceber, a gente, na pressão, às vezes até biológica, a gente quer casar logo, e a gente, sem querer, a gente fala, tudo bem eu abrir mão disso ou daquilo, tudo bem, porque, a colheita está pouca agora. E parece que está difícil. Eu estou sendo bem realista aqui, porque eu sei que tem mulheres aqui que estão pensando várias coisas. Mas, assim, quando você coloca numa balança os anos que você já viveu e os anos que você vai viver com alguém, geralmente os anos que você vai viver com alguém serão maiores do que os anos que você já viveu. E se você, por exemplo, eu tinha mais de 30 quando conheci meu marido, mas, assim, se eu colocaria na balança, com certeza eu vou estar casada com meu marido por mais de 30 anos. E são decisões que não são leves, elas são muito importantes. E o que parece hoje ser um detalhe se torna algo gigantesco, porque você tem que multiplicar isso vários dias da sua vida e vários instantes da sua vida. E Jesus, para mim, ele sempre foi a melhor parte da minha vida. E ele sempre foi a coisa mais importante, ele sempre vai ser. E eu não consegui ter alguém do meu lado que entendesse quem Jesus é para mim. Todas as nossas decisões não seriam mais baseadas em Jesus, mas sim na nossa mente. E a minha vida seria ordinária e não uma vida que Deus planejou para mim. E eu tive várias amigas que fizeram essa decisão que muitas fazem. Elas tinham chamados incríveis, destinos incríveis, e elas falam assim, mas Zoe, esse cara, ele é tudo menos uma coisa, ele não é cristão. E para mim era a mosca no perfume, mas para elas era só um mero detalhe. E nenhuma delas hoje está com o Senhor. Porque é que nem eu falo da cadeira. Se a Ana estiver de pé aqui na cadeira e eu estiver no chão, é mais fácil eu derrubá-la do que ela me levantar. É mais fácil você estar num relacionamento, você ser levado ao lugar que não é para você ir, porque você está no alto e é mais fácil te puxar para baixo. E é o que eu sempre falo, a gente tem 3 partes, o corpo, alma e espírito. A gente precisa combinar nas 3 partes, senão não vai dar certo o casamento. O casamento não é só espiritual, porque eu vou falar agora para as meninas que ficam achando que Deus vai trazer um anjo, vai falar para você que você tem que casar com um Boaz. E não vai acontecer assim. Porque não adianta ele ser só crente. Ele precisa combinar com você. Você precisa achar ele bonito também. Você precisa gostar de conversar com ele. Então, a gente vai de extremo a extremo. Então, ele é tudo, mas ele não é crente, então tudo bem, que é um detalhe. Ou ele é crente e ele é tudo horroroso, mas pelo menos ele é crente. E a gente precisa entender que esses 3 precisam casar para que haja harmonia. E, assim, é muito triste ver como hoje a Igreja de Jesus Cristo tem tanto divórcio. É por causa dessa falta de escolhas certas, dessa super espiritualização e de não entender que o casamento, ele é só um terço espiritual, mas esse um terço, ele é importantíssimo. Assim como o outro terço físico é super importante. Que tem casais na igreja que nem se acham bonitos. E, Senhor amado, acordar do lado de alguém que você não acha bonito deve ser um terror. E tem gente que está com alguém que só acha bonito e é crente, mas não sabe conversar. Então, assim, tudo a gente precisa entender. Então, não tenha pressa, tá bom? Não tenha, estou falando sério. Minha mãe me teve com 40, assim, vai dar tudo certo, se não se adota, vai dar tudo certo, gente. Não tenha pressa, porque essa decisão ela vai durar muito mais tempo do que você está vivendo agora. Então, tome cuidado, espere no Senhor. E se você não casar, não tem nenhuma vergonha nisso também. Sabe, eu acho assim que a gente precisa, como a Jennifer falou, tirar essa idolatria do casamento na igreja. Como se você só pudesse cumprir seu chamado se você fosse casada. Sabe, isso não é verdade. É fácil se falar, Zoe. Não, eu tinha decidido ser eunuca quando eu conheci meu marido. E eu disse não para ele várias vezes. Mas o Senhor me quebrantou. E eu casei bem, graças a Deus. Mas, assim, eu aprendi a ser feliz solteira. E por isso que eu sou feliz casada. E uma...
E rapidinho, já vou terminar, desculpa, tô falando muito. E rapidinho, uma coisa que eu lembro que meu marido me disse, Israel falou para mim, ele falou assim, sabe o que eu gosto de você? Que você não precisa de mim. Amém. E eu acho que a gente precisa entender isso, mulherada. A gente não precisa, a gente quer estar com alguém, a gente não precisa estar com alguém. E eu acho que para o homem é muito difícil estar com uma pessoa carente. A gente precisa ter nossas carências respondidas no Senhor. Eu era muito carente, mas Jesus ele supriu tudo antes de eu conhecer Israel. Porque não é Israel que vai falar que eu sou maravilhosa. Jesus já me disse isso. E a gente precisa chegar nesse lugar. Porque daí no casamento você só está se doando e não porque você quer receber algo. E daí faz um casamento muito mais leve, muito mais feliz e muito mais livre. Então, é isso aí, mulherada. Força aí na peruca. No. Jennifer says this all the time. A Jennifer fala isso o tempo todo. There's a thinking that two half people make one whole person. Tem o pensamento que duas metades formam uma pessoa plena. And that's a neat little picture, E isso é bonitinho, but it's not a reality. mas não é realidade. Two broken people come together, it's disaster. Duas pessoas despedaçadas se unindo é um desastre. Truly. Não, de verdade. So, I was incredibly attracted to Jennifer because there was strength there. Eu me sentia muito atraído pela Jennifer porque havia força nela. She was focused. Ela tinha foco, She had passion for God. ela tinha paixão por She had Deus, strength, maturity. ela tinha maturidade, ela era Her forte. parents were divorced, Sabe, os pais dela já eram divorciados, but there was strength there, mas havia força and nela. so it was attractive. Então, para mim, isso era And atraente. don't give yourself away too easily. Então, não se entregue para a coisa mais fácil. No, have vision and go for it in Não, life. tenha uma visão de vida e busque isso na sua And vida. it's not like when you get married, I'm now complete. Não é assim, quando eu me casar, finalmente estarei completa. No, go for it. Continua com a tua And vida, find a viva a tua partner that vida. wants to do life together, E that not's going to encontre make you complete. Um parceiro que queira viver a vida junto a você e não completá-la para você. Like a partner. Mas um parceiro. We're going to do this together. Não, nós vamos fazer isto juntos. I'm going to make you great, you're going to make me great. Eu vou te tornar grande e você vai me tornar grande. And look at it from a partnership. Sabe, veja a aspect. partir de uma perspectiva de parceria e não alguém que vai te completar. Amém. Tem mais uma pergunta, acredito que vocês falaram um pouquinho sobre isso, mas que conselho vocês dariam a alguém que quer saber a pessoa... Deus tem uma pessoa para me casar? Tipo, só tem uma escolha? Ou... Essa vem... Eu acho que não, né? Mas vou deixar vocês responderem. Yes, sim. Polêmica. Okay. Não, né, gente? Se você for pensar, sei lá, João tem que casar com a Raquel. A Raquel tem que... Mas daí a Raquel, ela casa com o Henrique. Desde já zoou toda a face da terra, gente. Acabou, né? Acabou a humanidade. Eu acho que existe a pessoa certa para você, mas não uma única pessoa. Eu acho assim que casamento é uma escolha, assim como você escolheu ter Jesus na tua vida, como que Deus nunca obrigou você a amar Jesus, certo? Então você também não é obrigado a amar outro. Então não adianta vir alguém falar para você, o Senhor me disse que tu és a minha varoa, que não vai rolar. Já fizeram isso para mim várias vezes e não era verdade, porque Na Deus verdade, tem que falar para os né? dois. Corra, você escuta isso, né? Tem que correr. Muito Mas bom. existe a pessoa certa. Isso também se você quer casar. Porque se você não quiser casar, eu acho que não tem nenhum problema nisso também. Paulo diz, né, que os que não são casados podem servir ao Senhor melhor. Então, assim, eu acho que esse mito de que Deus... que nem eu fui num casamento e o pastor estava fazendo um casamento, ele falou, desde o ventre da tua mãe, o Senhor escolheu fulano para você. E, assim, isso não está na Bíblia, né? Então, assim... É verdade. Desculpa, gente, eu estou causando. The thing that I think is critical is that once you get married,
Yes, there's one. O que eu acho que é essencial Sim, de por se favor. entender é o seguinte: And you married após that você one. ter casado, é para sempre, esse é o teu único. And so never, Então nunca, never, não, nunca, never, nunca, 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 once you're married, depois de ter casado, ask the question, did I marry the right one? pergunte-se, será que eu casei com o certo? Because you married the right one. Porque você casa com o certo. The covenant confirms that was the choice. A aliança confirma que essa foi a escolha. There could have been 100,000 before that day, Talvez antes desse dia passaram 100.000, but on that day and from that day forward, there's one. mas depois daquele dia e daquele dia em diante, apenas um único para você. Never look up an old boyfriend on Facebook. Não procure um ex lá no Facebook Never engage in the fantasy if you had married your old boyfriend. e não entre nessa fantasia, se eu tivesse me casado com aquele ex. Oh, my life would have been better. I should Ah, have married a minha George. vida teria sido melhor, eu não tinha que ter casado com o Jorge. Believe me, you're going to have days once you get married Acredita, depois de casar vai ter where your dias mind doesn't want to go to fantasy land. onde a tua mente quer ir para o mundo da fantasia. No, I married a human being and it's good. Não, eu casei com um ser humano real e isso é bom. There's something beautiful about a covenant. Há algo belo acerca da aliança. He's not walking away and I'm not walking away. Ele não está saindo dessa aliança, ele não vai abandonar essa aliança, eu não vou So we abandonar have essa to face aliança. our stuff. Então nós precisamos enfrentar Work it os through. nossos problemas, lidar com eles, And it becomes a beautiful relationship. e isso torna um relacionamento mais belo. But I do not believe there's only one person for Mas eu you. não acredito que é apenas uma pessoa, para você uma única pessoa. Até casar. Aí depois No. I was just sitting here thinking about my old girlfriend. Eu estava pensando sobre uma ex que eu tive. No, I think you really do need to ask the question, is this the right person? Eu acho que sim, você deve fazer a pergunta: essa pessoa é certa para mim? And then when people come to ask me to marry them, E quando as pessoas chegam para mim pedindo para que eu faça o matrimônio, o casamento, I'm getting stronger and stronger in my conviction. eu cada vez minhas convicções estão ficando mais And fortes. so I make them verbally commit to me Então eu faço com que eles verbalmente façam um compromisso diante de mim, that they will never use the word divorce. que eles nunca usarão a palavra divórcio. And if they can't say that to me verbally, E se verbalmente eles não podem se comprometer comigo durante o aconselhamento, I'm finished with the conversation. eu termino a conversa por ali. Eu lembro desse dia. I remember I that remember day. that day. This is a covenant that God holds very highly. A aliança do matrimônio é uma aliança que Deus tem em altíssima estima. And it's rare in the Bible, E- these covenants. E esses são raros existir alianças na palavra, só apenas alguns. And so I want to respect what God has called a covenant. Então eu quero respeitar o que o Senhor criou como And aliança. I am telling you, marriage is the best place for sanctification. E eu quero te dizer, o matrimônio, o casamento é o melhor lugar para o processo de santificação. Absolutely, it's going to De be hard. verdade, é o melhor lugar. Marriage will confront your selfishness. Porque o casamento vai confrontar o teu egoísmo, It will confront everything vai over confrontar the long run. tudo na tua vida ao longo do tempo. Get in the Word of God, let the Word of God transform you, Então- and you serve and love each other. Entre na palavra, permita que a palavra de Deus te transforme e entre nessa aliança servindo um ao outro. But the idea that divorce is the same inside the church and outside the church is a tragedy to Mas a me. questão de que o índice de divórcio é o mesmo dentro do que fora da igreja é uma tragédia. It means we have not yet understood the importance of the covenant Isso quer dizer que nós ainda não entendemos a importância da aliança do matrimônio. or the transformation that is needed in my life for me to live happily and love when the feelings are gone. Ou a transformação necessária na minha vida para que eu possa viver feliz depois que a paixão se dissipou. I've never really gotten into this
would you say, chemical reaction? Eu nunca tinha entrado realmente nesse entendimento But- de reações químicas fisiológicas But para it- paixão, But it's profoundly true. mas é profundamente verdadeiro isso. You know, the way marriage becomes normal, O matrimônio se torna algo corriqueiro no nosso dia a dia. it's normal. É algo normal. And so I have to walk out that covenant. Então eu preciso In the tomar uma midst of escolha normality. para caminhar, para viver essa aliança no meio da minha normalidade, no meu dia a dia. Faz sentido? But I like it. Eu gosto. Mas Eu eu gosto de gosto. você. Mais ou menos. Às vezes, Quantos anos? Quantos anos? 7. 27 anos casados, tá? Parabéns. Bom, falando então um pouco agora do nosso relacionamento com o Senhor. Como iniciar um momento no lugar secreto para se conectar quando a minha cabeça não para de pensar em outras coisas? Então, como que eu faço para cultivar esse lugar secreto com o Senhor quando a minha mente ela vai para tantos lugares? Alguma dica, alguma... Eu tenho uma dica super prática. Sabe quando você vai orar e você está pensando na pizza que está no congelador, na conta de gás que você esqueceu de pagar? E eu aprendi que eu pegar um caderno, anotar tudo aquilo que vem na minha mente, me traz até eu diria, um sossego, que eu vou lembrar dessas coisas para depois. E isso foi uma das coisas que eu comecei a fazer, porque minha mente é extremamente ativa. E eu sou muito criativa, então toda hora eu estou imaginando alguma coisa. E daí eu vejo um versículo, daqui a pouco eu estou pensando, sei lá, numa viagem que eu quero fazer, onde Paulo foi, sabe? E daí já estou vendo no decolar as passagens. E eu também aprendi que isso daqui atrapalha muito. Então, eu não consigo ler a Bíblia no celular. E daí eu sempre pego uma Bíblia de papel mesmo, com caneta, caderno, e anoto tudo. E eu aprendi que isso me facilita. Eu acho que a gente tem que achar maneiras que funcionam em você. E também eu creio que, assim como tem no tabernáculo de Moisés, existe o altar de sacrifício. E naquele altar de sacrifício existe uma guerra entre a nossa alma e a nossa carne. E naquele lugar a gente precisa nos colocar no altar como um sacrifício, deixar Deus queimar realmente a nossa carne. Porque se você permanecer naquele lugar de oração, de repente você vai sentir um romper no espírito. E de repente a presença de Deus vai invadir a sua sala, a sua cozinha, onde você estiver. E daí vai ser muito fácil prestar atenção. Mas a perseverança até aquele ponto de virada que eu falo, que é um ponto do romper, a gente precisa perseverar naquele lugar. E isso tem muito a ver com quanto tempo você treinou isso. Parece meio bizarro, mas é uma disciplina espiritual a gente meditar na palavra de Deus e pensar nela e orar. E não é uma coisa emocional e nem muito sobrenatural, ela é muito racional. Está escrito que é nosso culto racional a Deus. Então, nem sempre o seu devocional vai ser cheio de anjos tocando trombetas. Nem Quase sempre, nunca. pelo menos para mim, nem sempre, gente. O quê? Quase nunca. Tá bom. Para mim, pelo menos. Ok. Mas muitas vezes será um momento de disciplina em você prestar atenção ao Senhor. Amém. E tem pessoas que nem são cristãs que conseguem fazer isso melhor que cristãos. Que nem tem amigos meus que fazem yoga, meditação, budismo, enfim, esoterismo, e eles conseguem focar. E eles não conseguiam antes, mas eles praticaram isso. Então, se você ainda tem o Espírito Santo para te ajudar, eu tenho certeza que você vai conseguir. Comece com 5 minutos em silêncio. Aumenta, sei lá, talvez nem isso você consiga. 30 segundos. E vai aumentando todo dia. E para você treinar o seu espírito a se aquietar na presença de Deus. E eu te garanto que quando você passar esse lugar, que eu diria da guerra entre a sua alma e o seu espírito, a presença de Deus vai entrar onde você estiver, e daí vai ser um prazer incrível que você vai ter no seu momento de devocional. Então, não desista, não pare depois que você sentiu distração. Não, continue, porque é uma coisa que é um músculo que você ainda não desenvolveu e que você pode, com certeza, desenvolver. Muito
Concordo com tudo que ela falou. E uma das coisas que, só uma coisa prática que eu aprendi, é que eu sou uma pessoa, e se você é assim também, isso pode ajudar, que se coloca uma música com letra, eu vou acabar cantando, pensando naquilo, em vez de ouvir a voz de Deus. Então, se é um momento onde... Porque nosso tempo com Deus não é somente a gente falar para Ele. E nós precisamos parar para ouvi-lo também. Então, no seu tempo de devocional, você lê a palavra, mas você tem que tomar um tempo também, além da sua oração, de ouvi-lo. Então, eu aprendi a colocar, porque eu gosto de colocar música, eu gosto, mas se eu coloco uma música com letra, eu já não fico ouvindo mais. Eu estou cantando junto com a música. E eu preciso parar e ouvi-lo. Então, uma música instrumental, uma música que não tem letra, muitas vezes ajuda e me ajudou a poder focar em parar e ouvir Ele. E é incrível da forma que, muitas vezes, realmente a sua presença, aquilo que Ele quer falar comigo, sobre aquilo que eu li, sobre aquilo que está acontecendo, aquilo que Ele tem para falar para mim, eu consigo ouvir. Então, às vezes, até as coisas que vamos dizer que são bíblicas, acabam nos distraindo, dependendo na pessoa, né? Eu não posso assistir TV enquanto que eu estou dormindo, porque eu vou assistir e nunca dormir. Então, você tem que perceber realmente quem você é e o que você precisa para focar e ouvir o que Ele quer falar. Muito bom. Ok, eu tenho mais 2 perguntas. Alguém disse, eu tenho visto muitos jovens que estão se sentindo na vida dizendo que não têm vontade de viver. Mesmo sendo cristãos, não têm vontade de viver. O que vocês aconselhariam a mim a dizer para essas pessoas? Elas conhecem Jesus, porém não vê uma razão de viver. Teve algo que a pastora Thalita falou ontem, que eu gosto muito e concordo muito, que talvez possa responder essa pergunta. É claro que cada caso é um caso, e existem inúmeras situações e coisas ao redor de uma pessoa que chega ao ponto de realmente querer tirar sua vida. Mas a pastora Thalita falou a seguinte frase, ela disse: toda a área de desesperança da nossa vida está sendo fundada numa mentira. Qualquer área de desesperança que a gente tenha está fundamentada, está sendo alimentada por alguma mentira ou mentiras. Porque não é verdade isso? É verdade. Porque existe, com o Senhor, existe sempre um lugar de esperança. Quando você olha para as boas notícias do Evangelho e o que Jesus completou na cruz, aquilo que Ele pagou o preço para te livrar, te libertar, redimir as nossas vidas, nossas histórias. Ainda que a gente vá para o lugar mais profundo, nós recebemos uma boa notícia que daquele lugar mais profundo que Jesus foi, Ele ressuscitou, e se com Ele nós participarmos dos seus sofrimentos, com Ele nós participamos da sua glória. Então, existe redenção para toda e qualquer circunstância das nossas vidas, todas. E se existe lugar de desesperança, ela está enraizada numa mentira ou num desconhecimento a respeito do caráter de Deus, da bondade dEle, do amor dEle, dos bons pensamentos que Ele tem ao nosso respeito para nos dar um futuro e uma esperança. De novo, eu sei que essas coisas podem soar muito teóricas para alguém que está vivendo aquela situação. Eu sei, eu já lidei com bastante pessoas ou situações. Eu mesma já vivi mudanças, transformações nessa área das emoções, de depressão, de desesperança. Então, eu sei que muitas das vezes soa muito do que a gente pode falar, né? O que falar para uma pessoa nessa situação? Muitas das vezes soa apenas como teoria, mas de novo, quando nós precisamos apontar para Jesus. A gente precisa apontar para Jesus porque é só Ele quem tem vida.
A gente testemunha de quem Ele é e a gente conta as nossas histórias, a gente conta os nossos romperes, a gente compartilha e a gente libera daquilo que foi cultivado nos nossos corações, a partir de como o Senhor nos transformou. Agora, realmente, a gente tem que voltar para Jesus. Muitas das vezes, as pessoas caminhando em depressão estão muito ligadas à culpa, condenação, vergonha, medo e ansiedade. Então, essas coisas precisam ser endereçadas. Essas coisas precisam ser identificadas. Tratadas. Porque também não vai ser necessariamente algo cataclístico que vai te tirar desse lugar. Um encontro com Jesus real e profundo pode, sim, fazer isso num estalo. Pode, sim. Eu tive encontros que transformaram minha vida. A Zoe contou de um encontro que ela teve na montanha, que ela ouviu do Senhor, você é linda, que transformou algo, lógico que talvez culminou para esse momento, né, um processo. E aquilo trouxe aquela certeza, aquela verdade que se instaurou e não deixou mais lugar para as mentiras. Então, desesperança, medo, vergonha, ansiedade, culpa, condenação, essas coisas estão enraizadas em mentiras que o inimigo conseguiu colocar nos nossos fundamentos. Se a pessoa, você foi criado para o amor, se a pessoa não se sente amada, não se sente merecedor do amor, não me choca a pessoa não querer viver mais. Mas existe uma mentira ali, porque você é merecedor do amor. Existe alguém que demonstrou perfeito amor, mesmo quando nós não merecíamos, e agora Ele nos dá gratuitamente, nos dignifica, não importa a circunstância, a situação de onde a gente veio. Existe perdão para o pior tipo de pecado. Então, a culpa e a condenação que o inimigo está investindo contra nós, ela é quebrada na cruz. Então, tudo volta de novo para a cruz. Tudo volta para Ele, volta para o Evangelho de Jesus. Ele finalizou, Ele quebrou o poder da vergonha e condenação. Agora, muitas vezes é um processo, né, de encontrar essas coisas. Se você quiser ser um pouco mais prático, existem maneiras de buscar ajuda, existe terapia, existem programas de cura interior, existem vários, você pode ir pela essa abordagem, pela essa outra abordagem. Eu sei, na minha própria vida, houveram momentos que eu falei, assim, eu nunca fiz terapia, a minha mãe era psiquiatra, então eu cresci muito com essa herança, minha mãe falava muito papo de psicanálise comigo crescendo, eu amo isso. Chegou um período da minha vida que eu fiquei assim, eu acho que eu quero ir para terapia, eu quero conversar, eu conheço pessoas que foram e se beneficiaram, e eu estava aberta, mas na minha vida, especificamente, eu senti que não houve graça, não era algo que eu deveria fazer, e em poucos meses, com o Senhor, eu senti um romper naquela área que eu estava precisando daquele romper. Então, eu acho que cada caso é um caso, mas que, de novo, volta para Jesus, endereçar essas coisas que estão no nosso coração, prestar atenção nas coisas que estão dentro de nós. Acho que é um renovar da nossa mente, né? Pegar aquilo que é mentira e trocar pela verdade. Última pergunta, vou fazer para você, Duane. Qual a linha teológica que você segue a respeito dos dons, especificamente o dom de línguas? Especially tongues. Yes, no. I mean, the coming of the Holy Spirit. Com a vinda do Espírito Santo. In the upper room in the book of Acts. No cenáculo, onde vemos no livro de Atos. It changed everything. Mudou tudo. So Jesus says, "I'm going because something better is coming." Então Jesus disse, eu preciso ir porque algo melhor virá. And through the Holy Spirit is where God is everywhere. E através do Espírito Santo é a forma em que Deus está em todo lugar. Jesus is a man. Jesus é um homem. But the Holy Spirit has the ability to live and dwell in each one of us. Mas o Espírito Santo tem a capacidade de viver e habitar no interior de cada um de nós. It's the mystery of the Trinity. Esse é o mistério da Trindade. And with the Holy Spirit there are gifts. E com o Espírito Santo existem dons presentes. And the power of the Spirit, I believe it's what
began the early church. E eu creio que através desse poder do Espírito Santo foi o que deu início, eu acredito, à igreja primitiva. And those gifts are available to us today. E esses dons estão disponíveis a nós hoje em dia. I want to grow in them. E eu quero crescer I want the neles. church to mature in walking out the gifts of the Spirit. Eu quero que a igreja amadureça caminhando nos And dons do so the Espírito. gift of tongues, Então, o dom de falar em línguas, you know, when you read what Paul says about it, quando você lê aquilo que Paulo fala a you respeito know, Paul disso, says, I pray in the Spirit. I pray in tongues more than all of you. Paulo diz, eu oro em línguas, eu oro no Espírito mais do que todos vós. So it is that place of connecting my heart with God. Então fala desse lugar de conectar o meu coração com And it Deus, strengthens me in que my me spirit. fortalece no meu espírito. And so I believe in the gifts of the Spirit. They Então eu are for acredito today. que os dons do Espírito Holy são Spirit para is hoje, moving in que your o Espírito life, Santo ele se And move the na tua result vida. is you walking out in the gifts of the Spirit. E o Absolutely. resultado disso é caminhar nesses dons. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? You wanna Não? wrap this up? Eu acho que é isso, gente. Acho que deu esse tempo de perguntas e respostas, porque vocês precisam ir comer, certo? Para voltar para a noite, para a nossa última sessão. Então, eu queria agradecer a Zoe, a pastora Hillary, Laura, Jen, Dwayne, Ana, pela tradução, Chloe, pela tradução. Foi muito bom esse tempo, muito obrigada. Obrigada a vocês.